esse trabalho, então, como a Fernanda me convidou para mim falar sobre alguns resultados, então, vai ter alguns termos técnicos, tá, mas eu vou cuidar para não usar muitos termos técnicos sem explicá-los. Então, basicamente, são os principais resultados que a gente encontrou na nossa pesquisa que a gente desenvolveu aqui em Chapecó, né, aqui no Chapecó. Então, basicamente, o nosso trabalho, né, ele foi orientado pelo professor Renan de Souza Rezende e pelo professor Daniel Galiano, e a gente também teve um colaborador nesse trabalho, né, que nos ajudou na parte da ecologia funcional também, que foi o professor Vanei Baldiceira. Bom, esse trabalho, então, ele está intitulado A Diversidade Funcional e Taxonômica das Comunidades de Morcegos sobre a influência de diferentes usos da terra no sul do Brasil. A minha live, eu vou fazer ela toda apresentando os slides, né, e aí só vou aparecer, né, vocês estão me vendo aí, né, mas aí só aparece, então, no final, caso alguém tenha pergunta, né, e se alguém tiver alguma pergunta também e quiser fazer durante a apresentação, também fique à vontade. Bom, os diferentes usos, né, os usos antrópicos do solo, então, eles vão fazer com que haja a perda, né, a degradação e a transformação das áreas de floresta, né, e isso vai ocasionar paisagens com diferentes níveis de heterogeneidade ambiental. Esses diferentes níveis de heterogeneidade ambiental, eles vão impactar diretamente as espécies, né, dentro das métricas da diversidade taxonômica. Principalmente, né, vai ocorrer, então, a perda de espécies, porque a gente perde a qualidade ambiental e perde também habitat, né? A gente perde a área de floresta. É importante, né, estudar esses usos antrópicos de solo, principalmente a intensificação deles, principalmente porque isso é uma realidade para a nossa região. A nossa região oeste do estado de Santa Catarina, ela é caracterizada exatamente desta forma, né? Bom, os usos e coberturas da terra, né, esses diferentes usos e cobertura da terra, eles também podem servir como um proxy, né, para a gente mapear e quantificar o quanto de habitat que ainda a gente tem disponível para as espécies. E aí, através disso, então, a gente pode usar isso, né, como uma medida, por exemplo, de criar unidades de conservação, né? Então, dá para a gente estabelecer isso também. Sabendo quais são esses usos antrópicos da Terra e se eles se intensificam, a gente consegue saber quais as pressões antrópicas, né, que tipo de pressão antrópica que está sendo exercida numa determinada região, né. Então, basicamente, esses diferentes usos antrópicos do solo ou da Terra, né, essas diferentes coberturas da Terra, então, eles vão ocasionar paisagens cada vez mais homogêneas. Essas paisagens mais homogêneas quer dizer que são, quando se compara, né, um fragmento de mata com outro, eles são muito parecidos, principalmente por causa dessas pressões que são exercidas neles, né. Por que, então, estudar os morcegos, né? Por que a gente utiliza os morcegos como um modelo para a gente estudar algum conceito ecológico? Bom, os usos antrópicos da Terra, eles impactam, né, diretamente nesses mamíferos, né? Por que disso, então? Bom, basicamente, né, são mais de 1.300 espécies descritas no mundo, né? No Brasil são cerca de 180 espécies, na verdade a última atualização são 183 espécies descritas. Então, eles têm uma grande riqueza de espécies, essa riqueza de espécies, ela repercute, né, ela reflete num dos mais variados hábitos alimentares que ocorrem dentro dos mamíferos, né? Então, eles conseguem responder a esses distúrbios ambientais com grande facilidade. Então, isso faz com que eles sirvam como um modelo, né, para a gente estudar essas relações ecológicas. Então, além disso, né, eles podem responder diretamente, né, nas variações, né, das características morfológicas deles, e estudando essa variação nessas características morfológicas, a gente também consegue inferir o impacto dessas ações antrópicas. E isso, né, se reflete, né, pela percepção que as espécies têm em relação a essas paisagens, né? Então, algumas espécies, elas têm maior plasticidade fenotípica, então elas são mais sensíveis ou menos sensíveis, e então isso a gente também consegue usar como um reflexo para estudar esses impactos. Bom, então,
dentro do estudo da ecologia das comunidades, basicamente a gente tenta descobrir quais os padrões e as propriedades que definem, né, que estruturam essas comunidades. E esses padrões ou essas propriedades, elas precisam definir e descrever de forma bem satisfatória e com grande previsibilidade, né, como que ocorre a distribuição das espécies, e a partir dessa distribuição das espécies, como que ocorre a composição dessas espécies em determinado hábitats, né, ou áreas, e como que isso, né, em conjunto, né, como que isso age na coexistência das espécies. Então, através disso, a gente consegue estabelecer as estruturas das comunidades, né. Às vezes, né, entender só esses padrões e essas propriedades, ela não é o suficiente para a gente estabelecer quais os processos, quais os padrões que estruturam essas comunidades. Então, a gente tem que entender quais que são os processos que levam a esses padrões. Então, basicamente, foi o que a gente descobriu, né? A gente queria saber, né? Então, sobre a diversidade taxonômica, o que a gente queria saber em específico? Aqui, essa parte aqui dos slides, ela está relacionada com as nossas hipóteses, só que aí eu não trouxe elas aqui para não ficar tão chato, né, porque as nossas hipóteses, elas estão baseadas na literatura científica e elas estão baseadas em algumas premissas, então se eu tivesse que falar todas elas, ia demandar mais tempo, então eu trouxe em formas de pergunta, tá? Então, quem são as espécies que ocorrem nos diferentes tipos de hábitats? Quais hábitats? Basicamente, áreas de floresta e áreas de silvicultura, e aí vocês vão entender melhor quando chegar na parte da metodologia, tá? Bom, sabendo quais as espécies, quem são elas, quantas e quais, né, a gente pode ainda querer saber se existe diferença no número dessas espécies. Será que em um habitat eu tenho mais espécies e outro eu tenho menos? E essas espécies, elas representam o mesmo número de indivíduos? Alguma espécie, ela tem mais ou menos indivíduos? Então, a gente também quis saber isso, né? Basicamente, é a abundância das espécies, né? A abundância relativa aqui. E ainda a gente queria saber se existe alguma diferença de espécies entre as comunidades. E aqui a gente fala especificamente da diversidade beta, né? Que quando eu comparo dois hábitats, duas regiões, é essa diferença nas espécies de cada área. Então, sabendo tudo isso, a gente também procurou saber como que as espécies elas se distribuem, né, nessas comunidades que ocorrem na floresta nativa e na área de silvicultura. E sabendo como que elas se distribuem, então a gente tem a composição das espécies. Bom, da diversidade taxonômica, a gente utilizou algumas métricas em específico, tá? Que foi a riqueza de espécies, que nada mais é do que o número de espécies, né? A abundância, que seria o número dos indivíduos. A diversidade beta, aqui, ela é considerada como a diferença, né, das espécies entre um habitat e o outro habitat, e a composição das espécies, ou seja, as espécies que ocorrem no habitat e as espécies que ocorrem no outro habitat. A gente utilizou algumas métricas da diversidade taxonômica para avaliar como que era a resposta deles, né, em relação a esses diferentes usos antrópicos do solo, né? E aí, a hora que eu chegar na metodologia, aí eu começo a falar um pouco mais sobre eles. Eu estava falando, então, para vocês que as espécies que estão presentes num habitat e no outro habitat, a gente considera como a composição, né, que são as espécies que ocorrem nesses habitats. A diferença dessas espécies a gente considera como a diversidade beta. Tá? E essa diversidade alfa, ela nada mais é do que o número de espécies, né? A riqueza de espécies que está presente nesse habitat e o número de espécies que está presente nesse habitat. E quando a gente considera todas essas espécies, né, e aí a gente pode considerar as espécies da região, a gente considera a diversidade gama, né, que também pode ser conhecida como a diversidade regional. Isso vai depender de qual autor que a gente segue, né? Então, isso também acaba sendo bem discutido na literatura. Bom, então, sobre a diversidade funcional, né, o que seria a diversidade funcional? Eu falei para vocês, então, da diversidade taxonômica, né, o que a gente considerou como diversidade taxonômica e quais as métricas que a gente utilizou, e aí a diversidade funcional. Bom, a diversidade funcional, então, seguindo, esse é um conceito, né, um dos primeiros conceitos que começou a surgir da diversidade funcional, né, ele data de 2001, de Tillman, né, que é um ecólogo, né, que acabou criando esse conceito. Desde 2001, então, mudou um pouco, né, esse conceito, mas ainda assim ele tem o mesmo valor ecológico por trás deles.
mas basicamente é o valor e a variação das características funcionais das espécies que influenciam o funcionamento das comunidades. E o que seriam essas características funcionais? Essas características funcionais, hoje, a gente conhece como o atributo funcional, ou seja, é uma característica da espécie que eu vou selecionar para mim testar como que ela se comporta, né? Como que esse atributo, como que essa característica, ela é importante para estruturar essas comunidades, né? Bom, basicamente, quando eu digo medir a diversidade funcional, eu estou falando medir a diversidade de características funcionais. Então, é exatamente isso. Eu estou medindo, eu estou dando um sentido ecológico para essa característica morfológica, tá? E esses atributos funcionais, eles podem ser desde característica morfológica, eles podem ser característica molecular, eles podem ser característica de comportamento. No nosso caso em específico, são características morfológicas, né? Então, dentro da diversidade funcional, a gente tem algumas métricas também, né? E aí, que também são chamadas de índices de diversidade funcional. No nosso caso, em específico, a gente trabalhou com um índice, né, que ele se chama de FDIS, mas ele se chama aqui especificamente de dispersão funcional, tá? Então, essa é uma análise multivariada, né? Ela envolve, a gente pode trabalhar várias variáveis aqui dentro, né? Então, por isso, é da multivariada. E aí, quando a gente fala da variação específica de uma característica, né, a gente fala, né, que é uma análise univariada, e aqui eu trouxe, né, CWM, mas CWM é de uma sigla em inglês, mas em português ela é traduzida como a média ponderada da comunidade. Tá? Então, basicamente, eu estudo a média de um atributo, de uma característica morfológica, das espécies em cada área. Então, é isso que a gente avalia. A dispersão funcional, esse tem um índice de diversidade funcional que acaba sendo bem interessante, porque ele não é influenciado pela riqueza de espécies quando a gente compara com os outros índices, por exemplo. Então, aqui eu tiro o viés da minha análise quando eu tiro essa influência da riqueza de espécies, porque às vezes eu posso estar vendo, eu tenho um resultado, mas esse resultado está influenciado pela riqueza de espécies. Então, quando eu tiro essa influência, de fato eu estou vendo o meu sistema como ele é. Então, aqui, representado, né, eu coloquei 2 eixos, porque basicamente em ecologia a gente acaba trabalhando com eixos, né, então tudo é delimitado dentro de eixos. A gente tem em azulzinho aqui, fraquinho, a gente tem o que a gente chama de espaço funcional dos atributos, que é onde as espécies estão interagindo, né. Percebam que lá nesse slide aqui, eu tinha mostrado para vocês, e as espécies, elas estão todas em preto, né, tudo da mesma cor, porque aqui na diversidade taxonômica, as espécies elas são consideradas todas iguais, né? Eu não estou levando em consideração o papel ecológico delas, né? E aqui não, aqui elas já aparecem de cores diferentes, porque cada uma tem uma característica, e essa característica repercute também num papel ecológico. Bom, esse índice, então, ele conta, né, com as espécies, né, aqui representado, né, essas cores representam as espécies, né, desde essas espécies aqui. E aí, essas características, esse índice ele vai levar em consideração as abundâncias relativas dessas espécies. Então, por isso que vocês veem essas bolinhas de tamanhos diferentes, né? Então, tem as espécies e as abundâncias relativas dela representadas com bolinhas diferentes. Esse maisinho representa a distribuição central, né? Quando eu comparo com todas as espécies. Então, o que esse índice de dispersão funcional ele mede? Ele mede a distância dessas espécies em relação a este maisinho aqui que a gente chama de centroide. Então, medindo essa distância dessas espécies em relação ao centroide de todas as espécies, então eu tenho um valor, e esse valor se chama dispersão funcional, ou índice de dispersão funcional. Então, por isso dessas características morfológicas, por isso que eu somo as abundâncias das espécies, e aí todas elas ficam dentro desse índice, e aí eu consigo analisar elas no sentido ecológico. Bom, então, da diversidade funcional, o que a gente queria saber? Primeiro, a gente queria saber como que as espécies, elas se distribuíam, né, nesses diferentes habitats, porque elas têm características específicas. Então, como que elas estão distribuídas a partir disso, né? Então, os atributos funcionais, elas estão distribuídas por causa dos seus atributos funcionais, ou seja, suas características morfológicas, ou as variáveis ambientais é que influenciam essa distribuição. Então, aí, isso era uma das nossas perguntas.
E aí, quando a gente comparasse esses dois habitats, essas áreas de floresta e essa área de silvicultura, a gente queria saber se a dispersão funcional, esse índice que eu falei para vocês, ele é diferente entre essas áreas, porque a gente sabe, né, isso já está bem declarado na literatura, né, as áreas de floresta, elas comportam mais espécies porque elas apresentam mais abrigos, mais alimentos, né, então ela comporta mais espécies dentro dessas áreas justamente por causa dessas características, né, então se ela comporta mais espécies, se ela comporta mais espécies, essas espécies que ocorrem aqui, elas conseguem, né, ocupar, né, os vários nichos ecológicos aqui, e elas conseguem diminuir a sobreposição desses nichos. Por quê? Porque se eu tenho mais espécies, e essas espécies estão competindo pelo mesmo recurso, elas precisam evoluir, né, elas precisam se adaptar de forma diferente, ou seja, elas precisam se diferenciar nessas características morfológicas para que o recurso que esteja aqui, ele não acabe rápido, né, porque senão, se todas elas competirem pelo recurso da mesma forma, esse recurso vai desaparecer muito rápido. Então, elas precisam se adaptar e se diferenciar para isso. Então, isso também leva, né, faz com que elas possam coexistir todas juntas aqui. Então, a outra pergunta era se existia diferença em relação aos atributos, ou seja, as espécies que ocorrem na área de silvicultura, em relação às suas características morfológicas, elas são iguais às espécies que ocorrem na área de floresta nativa em relação aos seus atributos, em relação às suas características morfológicas? E os atributos funcionais, eles são filtrados pelas variáveis ambientais? Então, será que essas diferentes características que descrevem ambientalmente esses habitats, eles filtram alguma característica? Então, também essa era uma das perguntas que a gente queria saber. Se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para que eu vá mais devagar, tá? Bom, para a gente descobrir isso, né, então a gente precisou levantar, né, algumas variáveis, né? Então, uma das variáveis, né, é amostrar a própria comunidade de morcego que ocorre dentro dessas áreas, né? Então, a gente utilizou, para isso a gente utiliza, né, as redes de neblina, né, que são, aqui eu fiz um esqueminha delas. Então, a gente separou, né, dentro da Floresta Nacional de Chapecó, 3 áreas de floresta nativa e 3 áreas de silvicultura. E em cada área, a gente utilizou 6 redes de neblina, né, sendo que cada área foi amostrada por 21 noites. Então, no total, aí a gente tem 42 noites amostrais. Para caracterizar as variáveis ambientais, sempre na terceira rede de cada ponto, para a gente diminuir a sobreposição desse buffer aqui que a gente criou, a gente, então, escolheu sempre a terceira rede. Essa terceira rede, então, fez com que a gente diminuísse a sobreposição desses buffers. E aqui dentro desse buffer, né, a gente caracterizou os diferentes tipos de uso da terra, né, ou diferentes coberturas da terra. Então, basicamente, a gente criou as áreas de silvicultura, em vermelho, as áreas de floresta nativa em azul, e as áreas em preto, as áreas de agricultura. E ainda, né, em cada ponto amostral, a gente amostrou a abertura de dossel, né, o quanto que de luz entra em cada uma desses habitats. Para isso, então, a gente utilizou uma máquina fotográfica com olho de peixe, né, então a gente chegava, né, na primeira haste da rede, né, representando aqui nesse esquema. A gente colocava a máquina a 1 metro do solo, né, para estabelecer esse limite e aí padronizar para todas as áreas. E aí a gente contava 4 metros para a direita e 4 metros para a esquerda. Essa distância, né, essa carinha, tem uma carinha aqui, então ficava uma pessoa aqui na câmera e a outra pessoa ficava se afastando até essa pessoa sair do contato, né, da câmera de olho de peixe. Quando a câmera não conseguia mais ver essa pessoa aqui, então significa que até aqui a câmera conseguia captar a variação, né, dessa paisagem aqui, nesse sentido aqui. Tá? Então, aí tirava uma foto, né, aí contava mais 4 metros para que não se sobreponha, né, e aí tirava a próxima foto. Então, cada rede eram tiradas 2 fotos, né, e aí a gente sabendo que tinha 4 metros para a direita, 4 metros para a esquerda, então tinha 4 metros para frente e para trás também. Então a gente tinha 16 metros quadrados, né, de área de cobertura que a gente conseguia captar com a lente olho de peixe.
Então, isso daqui a gente levou num programa chamado Gap Light Analyzer, né, que ele analisa essas fotos aqui, né, então ele computa aqui todos os pixels claros e os pixels escuros, e aí a gente consegue delimitar o tanto de luz que está entrando nessas paisagens. E aí, com essa entrada de luz, a gente consegue saber, por exemplo, se essas áreas, por exemplo, se áreas de floresta nativa são mais fechadas, ou se áreas de floresta de silvicultura, se áreas de silvicultura são mais abertas, observando essa entrada de luz. Bom, para os atributos funcionais que eu falei para vocês, né, então, como eu falei para vocês, ele utiliza essas características das espécies para a gente calcular aquele índice, então a gente precisou também, né, dessas características. E basicamente a gente utilizou a morfologia da asa dos morcegos. Então, a gente utilizou o tamanho do antebraço, né, a gente pegava os morcegos no campo, né, com um paquímetro, a gente media esse osso aqui, né, estabelecido em amarelo aqui, delimitado em amarelo, e a gente pegava o comprimento dele, né, e aí a gente também media todas as falanges dos metacarpos do terceiro dedo, né, aqui ó, tem o primeiro dedo, o segundo dedo e o terceiro dedo. E aí ainda a gente pegava os metacarpos e as falanges do quinto dedo, tá? Esse terceiro dedo, então a gente somou todo ele, né, e aí somou os metacarpos, né, o tamanho deles e do quinto dedo, e aí a gente teve que fazer isso para a gente ter esses dois, opa, passou aqui, esses dois carinhas aqui, que é a carga alar, né, a carga alar, ela está referente à área da asa do morcego, e ela também diz respeito à massa, o peso, né, o peso do morcego. E tem esse outro aqui, que se chama razão de aspecto, que ele vai dizer, ele tem a relação específica em dizer se a asa ela é estreita ou se ela é larga, a partir dessas medidas aqui, tá? Esses atributos aqui, né, essa carga alar, a razão do aspecto e o tamanho do antebraço, é que a gente utilizou como o atributo funcional para fazer as análises, tá? E eles têm a ver, principalmente, com a velocidade de voo dos morcegos. Quando a gente avalia a diversidade funcional, a gente precisa ter certeza, né, que o que a gente chama de atributos, né, que essas características, ou os atributos funcionais, eles falem exatamente o papel ecológico dessas espécies nesses hábitats. Então, uma coisa um dos aspectos que é bem discutido na literatura e que se cobra muito, é que você delimite e que você tenha certeza dos atributos funcionais que você está usando, que você tenha certeza que eles têm um papel ecológico, porque senão você vai fazer as análises e elas não vão responder nada, então você vai perder tempo e aí vai perder dinheiro, né, porque você não tem jeito, né, você vai gastar dinheiro para você se deslocar entre as áreas, para comprar material, então você tem que garantir que a sua análise, ela seja funcional de fato, né. Bom, por que a velocidade do voo, né? Por que essas características estão relacionadas com a velocidade do voo? Aqui nessa imagem eu separei para vocês 3 estratos, tá? Aqui a gente tem o estrato do solo, né? Mais a nível do solo. Aqui a gente tem o estrato de subbosque e aqui a gente tem o estrato de dossel, tá? Então, quando a gente avalia essas características aqui, a carga alar e a razão de aspecto, a gente percebe que as espécies que ocorrem entre esse estrato de solo e a estrato de subbosque, elas têm uma asa menor, né? Então, ela vai ter um antebraço menor, ela vai ter uma carga alar menor, uma razão de aspecto menor. Consequentemente, ela vai ter uma asa mais larga. E isso faz com que a velocidade dessas espécies de morcegos que ocorrem nesses dois estratos aqui, ela seja menor, tá? E por que a velocidade delas tem que ser menor para elas conseguirem ocupar esses habitats em específico? Olha, vejam, os habitats a nível do solo e subbosque, eles são muito complexos, porque ali a gente tem árvores, a gente tem as pioneiras, a gente tem as lianas, a gente tem o tronco das árvores que estão em clímax aqui, né, na parte do dossel. Então, quando a gente compara com o dossel, esses dois estratos, eles são muito complexos, ou seja, tem muito obstáculo para as espécies se desviar daqui. E como os morcegos, eles se localizam pela ecolocação, então, essa menor velocidade para eles é muito importante, porque tendo menor velocidade, eles conseguem desviar desses obstáculos. E se eles conseguem desviar desses obstáculos, eles conseguem ocupar esses espaços de nicho aqui. Agora, é diferente dessas espécies que ocorrem, por exemplo, no dossel. Ou seja, o dossel, olha, percebam, ele tem uma quantidade de obstáculo muito reduzida, porque é a copa das árvores, né? Então, essas espécies aqui, elas não precisam ter essas características agora dessas espécies aqui.
Essas espécies, elas podem ter um antebraço maior, uma asa maior e uma asa mais estreita. Isso faz com que eles estejam uma velocidade muito maior quando comparada com essas, porque normalmente essas espécies que forrageiam aqui são insetívoras aéreas, e para eles conseguir capturar um inseto em pleno voo, o voo deles, a velocidade tem que ser muito maior do que quando comparada com esses aqui, que catam, por exemplo, frutos, né, que estão aqui nessas árvores, né. Então, por isso dessas características, e por isso que essas características aqui, né, elas precisam refletir o papel ecológico das espécies. Bom, basicamente, então, a gente testou, então, quais eram essas variáveis, né, a gente amostrou as variáveis ambientais, a gente caracterizou as espécies em relação à heterogeneidade ambiental, se era maior ou se era menor, a gente viu quais os tipos de usos de solo, né, agricultura, floresta e silvicultura, e a gente ainda avaliou a abertura de dossel. Então, a gente testou todas essas variáveis ambientais em relação à diversidade taxonômica e à diversidade funcional. E aí a gente tem os principais resultados, né? Mas para a gente responder aquelas perguntas, né, se elas eram diferentes, se elas não eram diferentes, a gente teve que analisar, né, esses dados. E aí aqui eu não vou entrar em muitos detalhes das análises de estatística, porque como ainda a gente tem alguns alunos que estão nas fases iniciais e ainda não tiveram contato com essas análises, então eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre isso, né? Então, basicamente, para a gente avaliar a diversidade taxonômica, né, a gente amostrou o número de espécies e o quanto cada espécie tinha, né? Então, para isso, para comparar se elas eram diferentes entre as áreas ou não, a gente utilizou uma análise chamada de modelos lineares generalizados. Para a gente avaliar a diversidade beta, a gente usou uma nova por permutação multivariada, que a gente chama de permanova. E para a gente avaliar a composição das espécies, a gente utilizou uma análise que se chama análise de correspondência canônica, que basicamente todo mundo conhece por CCA. E para avaliar a diversidade funcional, como eu já tinha falado para vocês, né, a gente utilizou o índice de dispersão funcional, que é aquela métrica em específico, né, que a gente utilizou, e a gente utilizou, né, a média ponderada da comunidade, que era aquela que eu falei para vocês, que a gente avalia os atributos funcionais de forma separada, um por um, né, como que a média deles varia em cada área. E para a gente comparar, né, como que se esses índices de dispersão funcional era diferente entre as áreas, ou se essa média ponderada da comunidade é diferente entre as áreas, a gente também utilizou, né, os modelos lineares generalizados para a gente padronizar todas as análises que a gente tinha vindo, que a gente estava fazendo. E aí, para responder aquela pergunta, se os atributos funcionais, eles eram influenciados, né, pelas variáveis ambientais, a gente utilizou uma análise chamada RLQ, que basicamente essa análise aqui, a gente pega uma tabela de área, né, então a gente tinha as 6 áreas, né, que a gente utilizou, né, lá dentro da Floresta Nacional de Chapecó, então a gente tinha as áreas e as espécies que ocorriam lá, e essas espécies tinham suas abundâncias, então isso era uma tabela. Aí a gente tinha aquela tabela das variáveis ambientais, né, por área, essa era outra tabela, e aí a gente tinha também a tabela dos atributos funcionais, que daí eram espécies e atributos funcionais, e essa é a terceira tabela. Essa análise aqui do RLQ, ela vai pegar, juntar essas 3 tabelas e vai fazer uma ordenação dessas 3 tabelas e vai gerar uma quarta tabela. E aí, essa quarta tabela, a gente pode utilizar essa outra análise que se chama fourth corner. Quando a gente traduz isso, é o quarto canto. Então, basicamente, é a quarta tabela. Então, a gente aplica uma análise de permutação nessa quarta tabela do RLQ, e aí a gente testa 2 modelos, né? No nosso caso, a gente testou 2 modelos, mas aí esses modelos, eles podem ser testados de acordo com o que o pesquisador quer saber. Esse modelo 2, ele testa a hipótese de que a distribuição das espécies, ela é influenciada pelas variáveis ambientais. E esse modelo 4, ele vai testar a hipótese de que a distribuição das espécies, ela é influenciada pelos atributos funcionais, ou seja, pelas características das espécies. Então, aplicando esta análise aqui, a gente consegue responder aquela pergunta de se os atributos eram, se a distribuição das espécies, ela era influenciada pelas variáveis ambientais ou pelas suas características morfológicas, tá? Bom, como resultado, né, aí são os resultados principais, né, de forma resumida. A gente, então, encontrou 10 espécies durante essas 42 noites de esforço amostral.
Aqui na letra A, a gente tem uma espécie insetívora, né, chamada Myotis riparius. Na letra B, a gente tem uma espécie chamada Myotis ruberi, que até na penúltima lista de espécies ameaçadas de extinção, ela estava contada como a ameaçada de extinção. Agora, nessa última lista de 2018, ela já não consta mais, mas ainda assim ela consta em algumas listas como, em alguns estados, né, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ela consta como ameaçada. Aqui na letra C a gente tem uma outra espécie também insetívora, né? Todos os insetívoros eles se caracterizam por esse focinho assim, bem característico, né? E aí a gente teve uma única espécie frugívora, né? Aqui na letra F, que se chama Sturnera lilium. E aí dentre essas espécies aqui a gente destaca a espécie aqui na letra G, que é uma espécie denominada Epithescus tadei, e na letra H uma espécie denominada Stiotus velatus, né? São duas espécies insetívoras também, né? Só que essa daqui, elas têm a grande diferença, né? O tamanho da orelha delas, né? Essa daqui é muito mais, a orelha é muito maior, né? E essa espécie aqui, a espécie Epithescus tadei, ela consta como vulnerável na lista de 2018 das espécies ameaçadas de extinção. E essa espécie aqui, essa espécie na letra H, Stiotus velatus, para a Floresta Nacional de Chapecó, ela é o primeiro registro dessa espécie para essa unidade de conservação, né? O último estudo que a gente tem na Floresta Nacional de Chapecó foi um estudo feito, publicado num livro, né, da Biodiversidade da Floresta Nacional de Chapecó, e ela consta só uma outra espécie, né, do mesmo gênero, que se chama Stiotus montanus. Então, este é o registro da primeira espécie, Stiotus velatus, para a Floresta Nacional de Chapecó, para a gleba 1, que é aquela que a gente trabalhou, que ela fica no município de Guatambu. Quando a gente analisa, então, deixa eu ver só que hora que é aqui, ok. Quando a gente analisa aqui, então, quando a gente analisou, né, aqueles componentes da diversidade taxonômica, a gente observou que aqui, só para explicar para vocês, né, no eixo X a gente tem as áreas, né, então silvicultura e floresta, né, para todas as métricas de diversidade, e no eixo Y tem a métrica de diversidade em específico que a gente analisou. Então, a abundância aqui, aqui nos gráficos, né, nos três gráficos, a gente tem na horizontal uma linha pontilhada. Esta linha pontilhada, ela é a média quando a gente avalia essas duas áreas, tá, e isso vai valer para todas as métricas que a gente utilizou. E aí a gente observa que a abundância, ela não foi significativa, né, entre as áreas das espécies. A riqueza, ela foi significativa, né, aqui a gente consegue ver aqui os box plots, né, eles não se sobrepõem, então ela é significativa. E a diversidade beta também, ela não é significativa. Em relação à composição de espécies, tá, essa daqui é o gráfico daquela análise que eu falei para vocês da CCA. E aqui eu vou falar em específico somente sobre o eixo 1, tá, porque o eixo 1 é o que ele tem maior variância, tá, 59% da variância foi explicado por esse eixo, tá, e quando a gente vê essa análise, o eixo 1 é esse daqui, que corta na horizontal o meu gráfico, tá? Então, esse eixo, ele separa ambientalmente os pontos, aqui, né, nos pontos, os triângulos, eles são os pontos de silvicultura, né? Então, eu tinha 3 pontos na área de silvicultura, né? O P1, P2 e o P3. O F1, F2 e F3 são os pontos de floresta, né? Então, eles estão representados com uma esfera preta, né? E esses quadradinhos representam as espécies. E aí as variáveis ambientais que a gente levantou, elas estão dentro desses retângulos aqui. Então, ambientalmente, né, a análise ela separou os pontos P3 e F2, principalmente pelas variáveis ambientais de cobertura de floresta, abertura de dossel e cobertura de silvicultura. E ela separou os pontos F3, F1, P1 e P2 pela percentagem de áreas de agricultura. As espécies aqui, né, então, Myotis riparius e Myotis ruberi, eles estiveram mais correlacionados com esta área, principalmente por causa dessa variável ambiental, né, maior cobertura de floresta. Essas espécies aqui, Epithescus tadei, Epithescus brasiliensis e Stiotus velatus, eles estiveram separados mais para esse ponto de silvicultura, né, principalmente correlacionados com as variáveis de abertura de dossel e silvicultura. A Sturnera lilium, como ela teve um número de... Ela esteve presente, né, nas duas áreas, e como ela teve um número de abundância muito parecido entre as áreas, então ela ficou mais nessa parte central, né, por isso que ela está mais aqui. E as espécies Myotis nigricans e riparius, Myotis nigricans e Epithescus furinalis, eles estiveram principalmente relacionados com essas áreas de floresta, mas principalmente devido a esta variável ambiental, que é a percentagem de agricultura.
Quando a gente avalia esse modelo aqui, ele não é significativo, tá? Tá aqui o valor dele, né? Aquela permanova que eu falei para vocês, né? Tem o valor de P aqui, ele não é significativo, dizendo que a composição de espécies, quando eu avalio áreas de silvicultura e floresta nativa, ela não é diferente, apesar de algumas espécies ocorrerem em uma área e em outra não. Porém, quando a gente avalia as variáveis ambientais, aqui a gente tem o valor de P das variáveis ambientais, a gente percebe que a abertura de dossel, ela influencia sim a distribuição dessas espécies, tanto que a gente tem pelo menos 3 espécies associadas a esta variável ambiental. Então, mesmo que o nosso modelo diga que a composição não é diferente, quando a gente avalia a variável ambiental, a abertura de dossel, a gente percebe que ela influencia a distribuição dessas espécies nesses 2 tipos de hábitats. Agora, né, os principais resultados da diversidade funcional, né, lembram que eu falei para vocês das características das espécies, né, que a gente atribuiu como atributo funcional? Aqui é o comprimento do antebraço, né, a média dele nas 2 áreas, né, silvicultura e floresta, e aqui a métrica que a gente analisa. E isso vai valer para os demais, né. Então, o antebraço, percebam, os box plots, né, eles não se sobrepõem, né, então isso daqui dizendo que eles são diferentes, né, ou seja, as espécies presentes na silvicultura e as espécies presentes na área de floresta nativa, elas têm sim antebraço, né, então esse é um atributo funcional diferente. Essa linha aqui na horizontal, ela representa a média, né, desse antebraço, né, do antebraço para essas áreas aqui. Então, cada área tem a média do atributo funcional representado. Quando a gente avalia a carga alar, a gente percebe que tem sobreposição, então não é diferente, né? São iguais, né? São similares. E quando a gente avalia a razão de aspecto, também da mesma forma. Bom, aí essa daqui é o resultado daquela análise que eu falei para vocês, que ela pega aquelas 3 tabelas e transforma numa 4ª tabela, tá? Então, essa daqui é o RLQ, esse daqui é o primeiro eixo da RLQ, ou seja, o primeiro eixo da RLQ é aquele que mais detém a variância. Olha, aqui ele representou 95,03 de toda a variância quando ele ordenou aquelas 3 tabelas juntas. Tá? Então, ele separou aqui, nesse gráfico aqui a gente tem nas barrinhas cinzas as variáveis ambientais, né? Então tem as variáveis de silvicultura, a abertura de dossel, a umidade, a agricultura e a temperatura. Esse daqui eu também acabei esquecendo de falar lá na metodologia, né? Junto com essas variáveis de uso de solo, a gente ainda tirou no campo, né? Para cada área, a umidade e a temperatura. E aqui a gente tem as barrinhas em cor escura, né? Em cor preta, os atributos funcionais, né? O antebraço, a razão de aspecto e a carga alar. E aí a gente observa, né, que cada variável ambiental influencia de uma forma, né, os atributos funcionais. Mas, quando a gente aplica aquela análise lá da dispersão funcional, para a gente ver se elas eram diferentes, aquele índice, né, então a gente observou que na área de floresta nativa, a dispersão funcional ela é maior. Então, as espécies que ocorrem na floresta nativa, elas conseguiram, né, se adaptar de forma que elas não se sobreponham essa competição pelo nicho ecológico, né, por esses recursos, e se elas precisarem sobrepor, é que seja uma menor sobreposição, né, então é exatamente isso o que esse índice fala, né? Então elas são funcionalmente diferentes. E aquela análise lá do 4º canto, que eu falei para vocês, então a gente pega, né, todo esse resultado dessa análise aqui e aplica essa análise do 4th corner. Quando a gente aplica essa análise nesse eixo que detém a maior variância, então a gente vai ter os resultados daqueles modelos que eu falei para vocês lá. Este modelo aqui, que era o modelo 4, que ele dizia que se a distribuição das espécies nos hábitats, ela era influenciada pelas variáveis ambientais ou pelos atributos funcionais, a gente descobriu que a distribuição das espécies ela é influenciada pelos atributos funcionais. Aqui a gente tem o valor de P desse modelo, né? Então é isso que diz para a gente que é os atributos funcionais que delimitam a distribuição das espécies nesses hábitats. Quando a gente compara, né, o modelo 2, né, então o valor de P de 0,08, ele é maior do que 0,5, então ele não é significativo. E ainda, né, a gente aplica essa análise do 4th corner diretamente nos atributos, né? Então a gente percebe que o antebraço ele é influenciado positivamente pelas variáveis ambientais que são descritas aqui neste eixo da análise do RLQ. Bom, como conclusão geral, então, né,
a gente tem que, sobre a diversidade taxonômica, a gente tem que a maior riqueza na floresta nativa, ela é muito importante para manter o pool regional de espécies, principalmente na nossa região, né, que todas as nossas florestas acabam sendo muito fragmentadas, então esses fragmentos que se mantêm, né, que sobram, eles são muito importantes para poder manter esse pool regional de espécies. E a gente descobriu, né, então, que mesmo a composição não sendo diferentes, quando a gente avalia, né, essa abertura de dossel, ela acaba sendo um aspecto muito importante para avaliar a distribuição dessas espécies, porque a gente está avaliando um ambiente antrópico com um ambiente natural, né, então, quando a gente quando a gente for avaliar isso, né, quando as pessoas que fazem a gestão das florestas nacionais forem avaliar essas questões de qual área dessas unidades de conservação eles precisam conservar, então, esta é uma variável que elas precisam levar em consideração. Óbvio que isso é um modelo para a Floresta Nacional de Chapecó. Vai acontecer da mesma forma para as outras florestas nacionais? Não sei, tem que pesquisar. Mas aqui a gente já tem o pontapé inicial para saber o que a gente precisa fazer. Sobre a diversidade funcional, então, a gente tem que os atributos funcionais, eles vão sofrer influência das variáveis ambientais, como foi demonstrado lá, o comprimento do antebraço, ele é influenciado pelas variáveis ambientais, e aí, vou voltar aqui, ó, se a gente perceber qual variável que mais influencia nesse atributo aqui, ó, é a silvicultura, é a variável de silvicultura. E ainda eu vou voltar. Lembram do atributo funcional? Olha só, o atributo funcional, o maior comprimento do antebraço, esteve na área de silvicultura. Então, de fato, as áreas de silvicultura, elas vão ter espécies com maior antebraço. Então, essa análise aqui também me fala, e isso é o aspecto ecológico da espécie. É exatamente isso que eu estou medindo, né, que eu estou aferindo. Então, a gente também percebe que lembram que eu falei lá no começo, que a gente analisava os processos que fazem com que as comunidades se estruturam? Então, aqui a gente tem dois processos agindo. A gente tem que as características funcionais das espécies, ou seja, os atributos funcionais, juntamente com as variáveis ambientais, eles acabam estruturando as comunidades, né? Os atributos funcionais, eles vão estar ligados, por exemplo, às espécies que vão conseguir ocupar esses lugares, né, lá vão estar relacionados com a velocidade de voo, se eles vão estar no subbosque ou vão estar no dossel, e as variáveis ambientais, aquelas variáveis que vão caracterizar ambientalmente, né, então, levando esses dois processos em consideração, a gente consegue estruturar e entender como que as comunidades estão estruturadas nesses dois tipos de hábitats, e a partir daí a gente conseguir fazer também, né, inferir medidas de conservação para esses tipos de hábitats, né, porque são muito diferentes. E aí, então, eu gostaria de agradecer, né, aqui, obviamente, que não cabe, né, todas as pessoas, também justamente por causa do tempo, né, mas a CAPES, né, que pela bolsa que foi concedida, né, porque sem essa bolsa a gente não consegue fazer o mestrado, né, porque a gente tem que pagar, né. Eu queria também agradecer ao CNPq, né, por esse processo aqui, que é um projeto que foi aprovado lá para os campos do refúgio da vida silvestre dos Campos de Palma. Então, a gente também teve uma grana, né, disponível para isso, para a gente poder fazer essa saída de campo. Eu também gostaria de agradecer as pessoas, né, que foram me auxiliar lá da equipe do laboratório no campo, né, ninguém faz campo sozinho, a gente precisa de uma equipe. E também gostaria de agradecer ao professor Ricardo Moratelli e ao professor Itiberê Bernardes e também ao professor Carlos Eduardo Sberard, né, que eles foram extremamente importantes, né, para me ajudar com algumas dúvidas de taxonomia, né, ninguém sabe tudo. Então, eu precisei também dessa ajuda deles. E também gostaria de agradecer em específico, né, ao Fábio Zanella Farneda, né, por ele ter me ajudado a entender um pouco, né, dessa dinâmica, desse arcabouço estatístico, né, que acaba sendo um tanto quanto confuso. Bom, se depois, no final da live, alguém não tiver vergonha de fazer alguma pergunta, né, aqui também eu deixo o meu e-mail, também posso deixar depois lá nos comentários do chat. E aí, caso alguém tenha alguém esteja com vergonha de fazer essa pergunta, pode fazer a pergunta diretamente no meu e-mail. Então, acho que seria isso.